Vamos conhecer um pouquinho o pintor Edouard Manet. Porém, antes de apresentar a obra que eu quero falar, que eu quero mostrar, vamos fazer um exercício de contextualização para nos inserirmos na história. Muito bem. Edouard Manet foi um dos mais importantes nomes da arte do século XIX. E é legal, sempre que formos estudar alguém, sempre que possível, vermos a carinha dele ou dela para associar o nome à pessoa. E só pelo retrato, seja pintura ou fotografia, já podemos conhecer um pouquinho. Bom, estamos vendo uma fotografia de Edouard Manet. E isso é uma pista de que ele viveu após o surgimento da fotografia, que começou em 1826 com Niepce, depois em 1837, 38 com Daguerre, e as primeiras câmeras fotográficas da Kodak surgiram em 1888. Ou seja, ele viveu nesse período. Outra questão é que muito provavelmente não era qualquer pessoa que tinha acesso à fotografia naquela época. E ele teve, então trata-se de alguém que ou tinha posses, condições, ou era muito importante. Através da fotografia, nós podemos observar as características físicas, o corte de cabelo, barba, a postura, as vestes, dá pistas da sua condição social, da época, quiçá até da personalidade. Essa outra imagem, ele está pintando no seu ateliê, cercado de artistas e escritores, como Renoir, Émile Zola, Claude Monet, entre outros. E podemos também observar o espaço, os móveis, as cadeiras, os objetos para composição, escultura, as vestes, as posturas. E dá para perceber claramente um certo respeito e reverência à pessoa de Manet. Bom, vamos saber um pouquinho sobre ele? Sabia que ele até já esteve no Brasil? Edouard Manet nasceu em 23 de janeiro de 1832 em Paris. Embora considerado um representante do impressionismo francês, tem muitas obras com características realistas. E por romper com vários aspectos tradicionais, técnicas, regras e conceitos acadêmicos, pelos temas abordados que até afrontam o moralismo e os costumes da época, pela rebeldia e irreverência, coragem, ousadia, pelos nus apresentados de forma mais crua, ele é considerado um dos fundadores da arte moderna. Temos na história da arte inúmeros casos de artistas que tiveram muitas dificuldades financeiras. Mas não é o caso de Edouard Manet. Ele é primogênito de uma família rica, que esperava que ele estudasse direito. Mas ele não ia bem na escola, não rolou. Então ele tentou a marinha. Em 1884, ele embarcou num barco-escola para o Brasil, como um simples marinheiro. E aqui ele tomou gosto pelo exótico, pelas mulheres, pela luminosidade da Baía de Guanabara e uma repulsa pela escravidão. Lembra, era 1884. Como nada deu certo na vida dele, ele iniciou os estudos de pintura. Só que é importante salientar que, por intermédio de um tio, ele havia visto muitos museus, conhecido muitas obras de arte. Então ele já tinha uma boa bagagem, o que com certeza já aguçou o seu olhar. E assim segue seu percurso na arte, com experiências, tentativas e erros,
recusas e aceitação em salões de arte, que era o curso natural das coisas, até conquistar respeito e reconhecimento. É importante frisar que esses salões de arte oficiais eram bem exclusivos, rígidos e conservadores, e não estavam abertos a novidades. Tanto que, por conta de tantas rejeições, em 1863 surgiu o Salão dos Recusados, um salão paralelo ao oficial, para lavar a alma dos artistas modernos, onde as obras recusadas pelo salão oficial podiam ser apresentadas. Esses salões eram aguardados com muita expectativa. Tem até um filme sobre Modigliani, muito lindo, que retrata bem esse momento em que cada artista produzia o seu trabalho no ateliê e só era revelado no dia da exposição. Curiosidade sobre Manet. Em 1852, ele teve um filho ilegítimo, mas o pai dele não permitiu que ele se casasse com a moça. Por quê? Porque Manet era sustentado pelo pai. Só depois da morte do senhor Gustave Manet, em 1865, é que Manet se casou com Suzanne. E assim segue a história de Edouard Manet, entre escândalos, rebeldias, ousadias, ironias e reconhecimentos. Mas, infelizmente, Manet contraiu sífilis, que era uma doença terrível e que ainda não tinha cura, o que lhe causou muitas dores e paralisia parcial. Em 1883, Manet teve a perna esquerda gangrenada e amputada, o que o levou a óbito no dia 30 de abril de 1883, com 51 anos. Vários artistas morreram de sífilis. Era bastante comum. Os bordéis e a prostituição eram legalizados na época. Bom, agora que sabemos um pouquinho sobre ele, vamos às obras. Edouard Manet produziu várias obras ousadas que chocaram o público. No caso das duas obras mencionadas anteriormente, A Pietà e O Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, foram obras feitas sob encomenda. No caso de Monet, as motivações eram pessoais, com a intenção de ironizar e confrontar os ditames morais e acadêmicos da época, de surpreender. Os artistas dessa época estudavam muito, conheciam muito a história da arte, visitavam museus e conheciam as obras pessoalmente. Eles conviviam com outros artistas, com escritores, filósofos, intelectuais, tudo isso era bastante instigante. Criavam-se até expectativas sobre as criações dos artistas com base nesses estudos. Algumas obras tinham como referência outras obras de outros artistas em outros tempos. Como foi o caso da obra de Manet, Olímpia, pintura de 1865, que chocou muito, não só pelo nu, mas por ser uma referência da obra Vênus de Urbino, do pintor Tiziano, de 1538, que representava uma Vênus nua, deitada de boa, com um cachorrinho aos seus pés, e ao fundo, em perspectiva, janela, pessoas. Nesse caso, o nu era perfeitamente aceitável, porque tratava-se de uma deusa. Aí, tudo bem. Enquanto no caso da Olímpia de Manet, trata-se não de uma deusa, mas sim de uma prostituta deitada. Em vez do cachorro aos pés, tem um gato preto. E envolvida numa
numa atmosfera mais sensual, que não revela nada ao fundo. E aí não pode. Mas mesmo assim, essa obra foi selecionada pelo tal salão oficial. Então, trata-se de uma obra inspirada em outra obra. Olímpia, inspirada na obra de Titiano.